que vocês estão? Que bom estar com vocês aqui, compartilhando mais um conteúdo, como vocês já viram o nosso título. Hoje nós vamos falar sobre evisceração. Então, eu gostaria de aproveitar, convidar vocês já para se inscrever no canal, para receber aí todo o nosso conteúdo. Como, Tom? Ativando o sininho de notificação, para que vocês venham receber o conteúdo em primeira mão. Então, se gostar do conteúdo, já dá um like aí para poder fortalecer o canal. Então, hoje nós vamos falar sobre evisceração. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui para vocês. Evisceração ocular. Tom, o que significa isso, Tom? Quando nós falamos de evisceração, Thomas, é uma cirurgia que é realizada para a remoção de todo o conteúdo do olho. Então, ou seja, o paciente teve alguma alteração lá e o cirurgião oftalmológico precisa remover esse conteúdo do olho do paciente, mantendo toda a estrutura. Se você observar aqui, quando ele tira esse conteúdo do olho aqui do nosso paciente, o procedimento ele envolve o quê? Ele vai fazer uma incisão aqui, ó, ao redor da córnea e manter toda a estrutura do olho. Então aqui nós temos a pálpebra, ela é mantida, a esclera, a parte muscular. Então toda essa estrutura do olho, ela é responsável pela remoção, pela movimentação do olho, ela é mantida. Então é importantíssimo isso. Nós temos a enucleação e a evisceração. A evisceração ele vai tirar só o conteúdo. Então, o que acontece? Toda a estrutura muscular, a esclera, lembra da anatomia? Ela é mantida. A estrutura do olho do paciente ela é mantida. Para quê? Para que o paciente ele possa ter a movimentação do olho. Então é muito importante nós entendermos isso. Hoje, a nossa cirurgia é evisceração. Então já pega aí papel, pega caneta, porque o dia hoje é um dia de conteúdo que vai te ajudar muito na instrumentação cirúrgica. Então, ó, a primeira coisa eu sempre digo, entender um pouquinho sobre a anatomia do olho. Então não dá para começar uma cirurgia achando que vai só entregar a pinça, né? O instrumentador ele precisa conhecer que existe os tempos cirúrgicos, que existe, cada cirurgia tem as suas especificações, então é importantíssimo vocês entenderem isso. Então aqui nós temos ó, o olhinho do paciente, toda a estrutura, e hoje nós vamos falar sobre evisceração. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o que eu comentei com vocês. Toda cirurgia ela tem início, meio e fim. Então aqui entra o método PAC. Não esqueça disso. Então se nós pegarmos aqui o método PAC, vamos pensar, ó, P-A-C. O PAC de pensar, o P de pensar, o A do antes e o C de cirurgião. Então, quando eu penso antes do cirurgião, eu consigo compreender que eu tenho que antever alguns passos antes do meu procedimento cirúrgico. E aí é onde que entra a expertise do instrumentador cirúrgico oftalmológico. Você pode ser um excelente profissional. Agora, se você não é proativo, como que você vai ganhar ali, né, a sua equipe, o seu cirurgião? Então, todo passo que o cirurgião for fazer, você tem que, né, ficar ali pedindo, ô, Tom, me dá isso, aquilo. Não, então, o que eu gostaria de criar aqui com vocês? Gostaria que você que me assiste, me acompanha os meus vídeos, sempre utilize o método PAC, independente da cirurgia que você está instrumentando. Então, se você é um instrumentador da cardíaca, da neuro, da ortopedia, da parte mais plástica, porta. E vocês aqui que são da oftalmológica, então, da parte da oftalmologia. Pensa antes cirurgião, se programa, se organiza. Então, por exemplo, na cirurgia de evisceração, nós vamos precisar do quê? Nós precisamos de materiais como fio, o cirurgião vai usar seda. Então, tudo isso é importante a gente já preparar no nosso campo operatório. Nós vamos utilizar uma caixa cirúrgica específica, né? Essa aqui é uma caixa de evisceração. Todo o nosso material para fazer a antissepsia, esfera de milho. Então, você vai
trabalhar para que, durante o procedimento cirúrgico, todo o material esteja na sala. Então, ó, eu já sei que a minha cirurgia é a cirurgia de evisceração. Então, todo o meu propósito dentro do meu centro cirúrgico é para a cirurgia de evisceração. Então, por exemplo, nós vamos usar a esfera de Miller. Então, eu já tenho que perguntar ao cirurgião qual o tamanho, é 16, é 17, é 18, de qual, né, de 8 a 22 milímetros. Então, essa rotina o cirurgião vai te passar como instrumentador. Então, mas você precisa compreender isso. Doutor, você vai usar qual tipo de fio? Então, você já deixar o fio preparado. A caixa, então já deixa tudo organizadinho, tá bom? Diante disso, aí entra aqui a minha rotina. Então, o que é a sua rotina? Eu sempre compartilho nos meus treinamentos, nos meus cursos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a minha rotina. É importantíssimo você assistir para que você entenda, né, que instrumentar não é só entregar pinça, existe toda uma rotina. Por exemplo, o planejamento cirúrgico. Segundo ponto, organização da sala. Terceiro, né, ligar os equipamentos, testar. Paramentação, fazer uma boa paramentação para que você tenha todo um ambiente, né, estéril para realizar o procedimento cirúrgico. Montagem das mesas. E aí que a gente vem para a instrumentação, né? Deixar todo o material pronto. Então, vamos iniciar? Então, lembre o seguinte, toda instrumentação tem os tempos cirúrgicos. Deixa eu mostrar para vocês. Quem já sabe sobre os tempos cirúrgicos? Vamos lá comigo? Então, aqui nós temos o método PAC, vocês já pegaram, e nós temos os tempos cirúrgicos. Vou colocar aqui para vocês. O meu pessoal já vai colocar aqui para ficar legal os tempos cirúrgicos. Então vamos lá, tempo cirúrgico. É importante vocês entenderem isso. Tempo cirúrgico. Cirúrgico. Então nós temos os tempos cirúrgicos. Qual que é o meu primeiro tempo cirúrgico durante a cirurgia? Quem sabe? Coloque aqui nos comentários, você que está aqui comigo. Para que serve os tempos cirúrgicos? Durante as intervenções cirúrgicas, o que é o tempo cirúrgico? Então isso aqui é o dever de casa que eu quero deixar para vocês. Toda instrumentação, nós trabalhamos dentro dos tempos cirúrgicos. E é importantíssimo nós entendermos que os tempos cirúrgicos, ele tem que ser de forma muito clara para nós que somos instrumentadores cirúrgicos. Então, se você pegar os tempos cirúrgicos, primeiro, quem que arrisca aí? Diérese, muito bem. Então, vou colocar aqui, ó, diérese. Segundo tempo, hemostasia. Por quê? No primeiro tempo, o cirurgião ele vai fazer o quê? Ele vai fazer os cortes, correto? Sim ou não? Depois, quando ele está realizando os cortes ali, nós temos o quê? Algum sangramento, então ele tem que estancar o sangramento, existem várias formas, então a gente coloca ali a hemostasia. Aí nós vamos para a cirurgia propriamente dita, né, que é excerese. Então vamos lá, não esquecer, hein? Excerese. E por último nós temos a... Quem arrisca? Síntese. Coloca aqui no comentário aí se você entendeu. Então nós temos 4 tempos cirúrgicos principais, e é importante o instrumentador conhecer esses tempos para que ele realmente possa instrumentar de forma ali, eu sempre digo, né, orquestrada, né, em comum acordo ali com o cirurgião. É o cara que é proativo, é o instrumentador que é proativo ali, o cirurgião está terminando um passo, ele já está. É o pensar antes do cirurgião. Então nós temos o último, que é a síntese, que é a sutura. E aí tem de várias formas, né? Com cola, com ponto, aproximação de adesivo, e aí vai. Mas é importante você entender isso. Pegando os tempos cirúrgicos, nós temos que organizar o quê? Organizar dentro da etapa da evisceração. Então lembra lá que eu falei para vocês? A evisceração, vou até repetir aqui, você que está chegando agora aqui no canal, você sabe dizer o que é evisceração ocular? Coloca aqui nos comentários aí, participa comigo. Então quando a gente fala de evisceração,
é um procedimento cirúrgico que é realizado para remoção de todo o conteúdo interno do globo ocular. Mantém-se a estrutura, mas o conteúdo de dentro do olho desse paciente ele é removido. Ou seja, o cirurgião ele vai fazer uma incisão aqui ao redor da córnea para que ele possa ter acesso ao olho, e aí ele vai fazer a extração desse conteúdo interno. Mas o que é importante você entender? Toda a estrutura, pálpebra, esclera, musculatura responsável pela movimentação do olho, ela mantém. Por que, Tom? Por que é importante manter? Para que esse paciente, depois que tiver o conteúdo, é colocado uma esfera de milha dentro do olho desse paciente, e ele tem essa movimentação, colocar uma prótese, para que realmente, esteticamente, ele fique com o olho bem parecido com o outro, tá? Diante disso, nós entendemos sobre os tempos cirúrgico e nós vamos para a cirurgia propriamente dita. Então, minha caixa, minha mesa cirúrgica já está tudo prontinho, meu material, já fiz toda a parte de organização de sala, já fiz toda a separação dos medicamentos, os materiais que eu vou estar utilizando, já fiz a minha paramentação e vou entrar no campo operatório, onde realmente é a instrumentação. Então, primeiro passo, nós temos que entender. Vamos lá. Primeiro, meu paciente, né, já fez todo o protocolo de cirurgia segura, né, o paciente, lembra que lá, então, ó, lembra que eu falei de jornada já? Quem acompanha meus vídeos sabe muito bem disso. Meu paciente fez a consulta, fez os exames pré-operatório, fez o planejamento cirúrgico, e hoje é o dia da cirurgia dele. Então hoje ele fez a admissão no centro cirúrgico, seguiu todo o protocolo de cirurgia segura, e aí ele vai entrar para o bloco cirúrgico. Fez a internaçãozinha dele, já está com venópolis, entrou. Quando ele chega nessa sala cirúrgica, vamos colocar aqui, ó, na sala de operação, SO, o primeiro passo que eu tenho que entender é a posição que eu vou colocar esse paciente para o meu cirurgião. Então o instrumentador, ele já vai mais ou menos auxiliando ali. Que é o quê? Decúbito dorsal. Então aqui, ó, o paciente deitadinho, aqui a cabeça, aqui o corpinho dele, as pernas, totalmente aqui organizadinho para realizar meu procedimento cirúrgico. Feito isso, nós temos um segundo ponto, né? Se no hospital utilizar os bisturi, já colocar a placa de contato, já deixa organizadinho ali com a ajuda do auxiliar, para poder auxiliar o procedimento. Aí nós vamos estar, paciente deitadinho, pronto, nós vamos para o segundo passo, que é vamos lá, vamos ver se a galera aí está por dentro. Antisepsia. Então, ó, antisepsia. Mas nesse momento que o meu paciente, é feito toda a limpeza ali da região do globo ocular, das pálpebras, metade ali da face ali, para que realmente o procedimento seja mais estéril possível. Nesse momento, entra o instrumentador. Se ele vai fazer a antisepsia, o que nós precisamos entregar para ele? Uma cubazinha com antisséptico e a minha pinça de antisepsia, uma Sher, uma Kelly, qual seja que ele tenha utilizado, para que esse cirurgião venha o quê? Fazer antisepsia. Então, ó, se liga aí, guarda a dica. Primeiro passo, paciente deitado. Segundo, eu vou fazer antisepsia. Fez a limpeza, eu vou para o próximo passo. E aí onde que entra o quê? PAC durante o procedimento. Por quê? Se o próximo passo é, quem sabe, colocar os campos, então eu vou, ó, terceiro ponto, eu vou colocar os campos. Eu já entrego para o meu cirurgião o campo, e aí ele vai colocar sobre o paciente ali, para que realmente o paciente esteja totalmente protegido, para que ele possa iniciar ali a incisão. Só que aí, nesse intervalo, colocou o campo. Se esse campo é um fenestrado, ou seja, ele já vem aberto ali, não há necessidade de cortar. Mas se é um campo, por exemplo, descartável, que ele vem com o plásticozinho, ele vai precisar do quê? Ele não tem que abrir esse campo, colocar ali, manter esse olho desse paciente aberto para realizar o procedimento. Então precisa de uma tesoura. É uma tesoura de íris, ele vai abrir ali aquele campo para colocar um afastador para que ele possa ter acesso ao quê? Acesso
ao olhinho do paciente. Então aqui ele vai colocar um afastador para o olho ficar aberto durante todo o procedimento e ali ele realizar o procedimento cirúrgico. Então, ó, abrir o campo, depois, o que ele vai precisar? Esse olho, ele precisa manter aberto. Então nós temos o quê? Os afastadores. Então se você observar aqui, ó, nós temos os afastadores, tanto os aramados quanto o rosqueado, que ele vai entregar para que o cirurgião possa manter esse olho desse paciente aberto e ali realizar o procedimento. Então, ó, vai entendendo que existe um passo a passo. Eu sempre digo, ó, IMF. Não esqueça disso. Início, meio e fim. Então eu tenho início, tenho meio e tenho fim. Quando eu compreendo aqui esse passo dependente, anota aí na caneta, pega uma caneta aí, já um papel e fala, olha, toda cirurgia tem passo dependente. O que significa isso, Tom? Que não tem como ele realizar um passo à frente se ele não concluir o anterior. Então, se você pensa comigo, fez a disepsia, depois que ele fez a disepsia, ele vai colocar o quê? O campo. Colocou o campo, qual é o próximo passo, Tom? Lembra que eu falei para vocês que depois que ele coloca o campo, ele vai começar ali o procedimento? Então aqui ele vai precisar de campo. Então ele vai para a cirurgia propriamente dita. Lembra do tempo? A excerese? Então se é a cirurgia, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir primeiro aqui, ó, ao redor da córnea, a gente vai fazer uma peritonia. Tem tudo isso. Por que eu gosto de comentar com vocês? Eu tenho esses mapas nos meus treinamentos ou nos meus cursos presenciais online, você recebe dentro aí no seu curso um mapa mental. Eu vou deixar ele aqui para vocês, vou deixar um card aqui para vocês depois dar uma olhada nos mapas mentais, para vocês acompanhar esse passo a passo da instrumentação. Então agora, ele vai fazer o quê? Peritonia. O que é? Ele vai fazer uma abertura 100% aqui, ó, ao redor da córnea, para que ele possa ter acesso ao olho. Então, ó, córnea, ele vai fazer uma incisão aqui, entrar, abrir um pouquinho a conjuntiva aqui, que chama peritonia, e vai ter acesso ao olho. Feito isso, o que ele faz? Ele faz uma separação dos tecidos entre da tenon e da conjuntiva, para que ele possa já ir abrindo o campo operatório. Então aqui ele remove a córnea, ele vai tirar. Então lembra primeiro, ó, cirurgia propriamente dita. Fez uma remoção aqui ao redor da córnea, tira totalmente a córnea, e aí ele vai acessar o olho. Então a janelinha que tinha aqui, ele vai ter acesso ao olho. Nesse momento que ele tem acesso ao olho, ele vai fazer uma curetagem. Então ele vai esvaziar todo o olho. Então tá aqui, ó. Você entendeu? Córnea, abrir a córnea. Então ele vai precisar de uma tesoura de conjuntiva. Já está na caixa. Vai precisar de umas pinças, né, com ponto, sem. Então já está aqui na minha caixa. A minha caixa cirúrgica é uma das dificuldades que muito instrumentador tem, fica preocupado. Como que eu sei a caixa cirúrgica da cirurgia tal, tal? Turminha, não precisa preocupar com isso. Toda cirurgia tem a sua caixa. Em grandes hospitais, médio ou pequeno, ou o hospital vai ter isso na sua central de material, ou o cirurgião traz. Se o cirurgião trazer isso, quando você for montar a mesa, essa caixa, então, agora é entregando o passo a passo do procedimento cirúrgico. Então, ó, vamos lá. Abriu a peritonia, retirou a córnea, fez a curetagem de todo o material, nós já estamos caminhando ali para o meio da cirurgia, ao final da cirurgia. Então, quando ele faz essa curetagem aqui de todo o conteúdo dentro do olho, Tom, por que você está falando isso? Para vocês entenderem que vocês têm que compreender que a cirurgia ela tem um início, meio e fim. No meio desses termos, você vai instrumentando. Precisou cortar? Tesourinha de conjuntiva. Está no tempo cirúrgico ali, está em hemostasia, está sangrando? Cautériozinho, um cotonete, uma gasa. Vai depender do que o cirurgião precisa. Fez isso, ele faz a abertura da esclera. Isso é legal aqui, ó. Então aqui nós temos o olho, né? O tecido. Então ele faz uma abertura em Y, ó, na esclera, para que ele possa fazer o quê? Aqui está a esclera. Ele fez uma abertura em Y para que isso aqui possa aproximar no fechamento. Então quando ele fechar o olho, vai fechar totalmente
esvaziada aqui. Aí ele vai colocar aqui uma esfera de milho dentro do olho, fez a suturinha aqui, ó. Então nós passamos, fez a cirurgia, colocou a esfera, nós vamos caminhando. Aqui usa o quê? No primeiro, segundo, terceiro ou quarto tempo? Primeiro, qual é o primeiro tempo? Coloca nos comentários. Tem um vídeo, vou deixar um card aqui falando sobre os tempos cirúrgicos para vocês. Então, ó, tempo cirúrgico, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto principal tempo. Diz aí para mim, você que está aí me assistindo, já está aqui. E aí, qual é o primeiro? Qual é o primeiro, turma? Coloca aqui nos comentários, interage aí comigo. Qual é o segundo? Isso! Qual que é o terceiro? E o quarto? A síntese. Então, quando tiver na síntese, lembra? Síntese, sutura. Ele vai suturar o olho do paciente. Nesse momento, ele vai usar os fios. Para usar fio, o que ele precisa? De um porta-agulha, sim, para ele poder segurar o fio. E ele vai precisar também de uma pinça, para poder auxiliar ele a segurar o fio e dar os pontinhos e ir fazendo todo o fechamento. Fez isso, ele vai sepultar esses fios, ou seja, imagine o seguinte, um grãozinho de areia no olho do paciente. É muito, incomoda demais. E imagina as pontas do fio arranhando ali, isso incomoda muito. Então o que ele faz? Ele sepulta esses fios, que a gente chama, um procedimento técnico, para que realmente o paciente ele possa ali piscar e ficar muito confortável. E durante isso ele vai estar realizando ali a sutura, né, que a gente chama a síntese, para que realmente ali ele possa fazer todo o moldar do olho. E aí nós vamos para o final. Então ele faz a exerese, que é a cirurgia propriamente dita. Quinto ponto, né, ele vai fazer a síntese. E para finalizar o nosso procedimento, o que ele faz? O curativo. Também vou deixar um card aqui para vocês sobre curativo. Existe os curativos na oftalmologia? Só um óculos de proteção, só uma lente de contato, um curativo oclusivo ou não oclusivo. Então, existem diversos tipos de curativo que é feito após o procedimento cirúrgico. Fez isso, turma, na evisceração, nós vamos para a parte final. Muitas das vezes somos nós que orientamos esse paciente no pós-operatório, então nós já somos, né, aconselhados pelo nosso cirurgião para a gente poder orientar o nosso paciente para ir embora para casa super tranquilo. Ou a equipe de enfermagem que vai estar ali orientando, né? Pois chama o cirurgião, conversa com a família e libera o nosso paciente para casa, tá bom? Um abraço, obrigado por estar comigo até agora e mais uma vez eu pedi para vocês, não esqueça de se inscrever no canal para que você receba esse conteúdo em primeira mão, de ativar o sininho para que você seja o primeiro, né, a receber a notificação e dar aquele like se você gostou. Um abraço e até a próxima aula.